Boa noite, pessoal. Vamos lá. Gravando mais um vídeo para vocês aqui, swing americano, de 2 a 6 de novembro. Semaninha começando aí, um feriado pra gente, mas lá o mercado trabalhando normal. Tá? Vamos abrir nosso rabiscadorzinho oficial aqui. Só pra gente ter uma ideia das coisas que estão acontecendo. Tá? Então a gente vinha daquele movimento, né, que fez aqui como se fosse um OCOI. Tá? E agora fez um pivô de baixo. Tá? E tá fazendo um repique aqui. A dúvida que a gente tem agora tá? A gente pode ter feito aqui um fundo duplo para ele voltar a subir, tá? E tentar romper o topo. Ou aqui ele está fazendo apenas um repique para continuar caindo, tá? Então isso é uma dúvida que a gente vai perseguir nos próximos dias aí para ver como que o mercado vai se comportar. Como ainda vai ter o resultado da eleição, ainda não está resolvida a eleição americana, né? Essa semana com certeza resolve. Então eu vou aguardar esses dias para ver se de repente, dependendo do que acontecer, ele não vem jogar para baixo ou se ele reverte, faz um pivô, mais ou menos como foi aqui nessa região. Aí ele começa a jogar para o topo de novo, mas tem grandes chances da gente ficar preso nessa congestão por um tempo. Isso vai ser muito ruim, tá? A tendência é que a gente tenha vários stops aí. Trabalhar em consolidação é bem complicado no SP, tá? Mas dificilmente ele fica assim muito tempo, mas pode acontecer. Então vamos dar uma geral de algumas ações aqui que eu separei para a gente ver. Tá? Então eu separei a Apple, você vê que a Apple está num movimento ainda de queda. Tá? Então ela ainda não fez um movimento de respiro igual a SP fez, então ela pode ser que ela continue caindo ainda. Tá? Vamos aguardar. A ADP, ela veio testar aquele topinho que eu falei, ó. Tá? Então ela veio testar o topinho, só que ela está bem esticada. O ideal seria que ela fizesse um pullback aqui para romper. Nesse pullback as médias encostam. Aí a gente tem um ponto de entrada aqui interessante, tá? O ABV dela tá bem legal. Então a gente tem a IP também, ó, com o ABV aqui próximo desse topo aqui. Então quando ela acelerar aqui, o ABV ele tem que romper aqui também. Também vai deixar um ponto interessante. A gente tem a IG também. A IG, o ABV dela, ó, você quer ver aqui, ó, tá? Vamos maximizar, ó, tá bem próximo de romper aqui o ABV. Vamos ajustar aqui na máxima. Então, se tiver uns 2 dias de alta forte aqui com bastante volume, não precisa ser de alta forte, mas com bastante volume, ela rompe e pode ficar interessante. Eu acho que ela tinha que vir romper mais aqui nesse topo, mas dependendo como ficar aí, dá para dar uma entradinha aí, uma operação. A Amazon fez um pivô de baixa, tá? E ainda indica ainda que vai continuar a vir testar esse alvo de FIBA aqui, né? Esse primeiro alvo de FIBA do pivô, que coincide com esse fundinho anterior aqui, então vamos ficar de olho nela. AVY, Avery, né? Então ela está querendo formando um pivôzinho para romper esse topo. O ideal seria que lateralizasse um pouco mais para essa 20 encostar. Né? O ABV já está na máxima, então se ela acelerar aqui para romper, o ABV vai romper também. Pode ficar interessante. A Baidu, mesma coisa, né? Então ela está lateralizando aqui, as médias encostando, o ABV já está bem próximo de romper, ó, esse topinho aqui. Tá? Então vai ficar interessante também, uma possível entrada aqui. A Baidu também, ó, ela caiu, fez um repiquezinho na 9 aqui, ó, e pode vir perder fundo. O ABV já perdeu o fundo, tá? Então se ele vir perder aqui, pode ter uma venda na Biogen também, tá? Então vamos ficar de olho nessa semana aí para ver como vai ser. E essa semana eu não vou fazer nada, mas eu vou acompanhar o mercado aí, vou cercando o gado. Por que eu tô de olho na Berkshire? Você vê que o ABV dela tá alto, ó. O ABV dela tá uma tendência de alta, ó. Tá tendo uma acumulação no papel. Só que o preço não tá andando. Então se ela vir e fizer um pivô aqui, por exemplo, se ela vir aqui e fizer um pivô para frente aqui, né, com essas médias passando aqui, ó, por baixo do pivô aqui, para fazer essa volta, eu vou entrar nesse rompimento desse pivô para jogar na máxima, porque o OBV está indicando que esse papel está tendo uma acumulação. Tá? Então eu vou ficar de olho no Berkshire para dar esse tipo de entrada. Aqui o Bitcoin a gente está acompanhando, tem um alvo lá em cima para ele cumprir, em 14.500, né? Então pode ser que ele pode ir nos próximos dias, ele esticou um pouco. Provavelmente ele vai lateralizar para poder romper naquele alvo lá. A Baozun, tá, o BV dela tá meio ruim, mas eu já estou monitorando aqui para jogar nos topos também. Tá? Vamos ficar de olho como ela vai fazer esse movimento.
pode ser que fique interessante um movimento saindo da 200, tá? Então, ó, saiu da 200, voltou para 200, saiu da 200, voltou para 200. Só que ele pode fazer um movimento de saída, que pode ser interessante. A canopy, você vê que ela rompeu, mas ela rompeu aqui meio esticado, né? Tá um pouquinho esticado aqui a canopy. Vamos ver, ó, 13%, tá um pouco esticado. O ideal seria que ela ficasse um pouco mais próxima. O OBV acelerou bastante, ó. Mas o OBV ainda não rompeu esse topinho aqui, ó. Você vê que aqui, ó, o OBV ainda não rompeu aquele topinho ali. Então aqui, ainda para romper esse topo, ela teria que ter mais volume. Então, o ideal é que ela fizesse um pivôzinho aqui para romper esse topo, rompendo o topo do OBV. Vamos ver como vai ficar. CMA. CMA também, ó, mesmo movimento, só que o OBV está bem pior, ó. Então, eu teria que acelerar para romper todo esse OBV aqui, ó. Toda essa linha de OBV aqui, ó. Então, quando ela romper essa linha de OBV aqui para cima, a gente pode também entrar em CMA. CMG, estamos aguardando aqui, ela parece que vai fazer esse topo duplo aqui, né? Então, se ela fizer esse topo duplo, se ela confirmar, a gente tem um alvo aqui, bota até um primeiro alvo menorzinho, teria um primeiro alvo aqui, mas ela está muito esticada, ela teria que fazer um pullback, né? Então, mesmo que ela romper amanhã, é melhor esperar um pullback para entrar, tá? A Capri está fazendo um movimento interessante aqui, ó, xícara e alça, tá? Mas a alça aqui deu uma desconfigurada, mas está bonito, tá? Vamos ver como que é o histórico dela anterior. Era uma ação que vem sofrendo uma irregularidade nos últimos anos, mas dá para fazer um trade curto nela sem problema, tá? Então aqui o ABV dela ainda está um pouquinho feio, né? Não tá do jeito que a gente gostaria, tá? Mas já está rompendo esse topinho aqui e esse topinho aqui. Então, se ela vir rompendo aqui, dá para fazer uma entradinha na Capri. A Dominion Energy, você vê que o BV dela está acelerando, mas ainda não rompeu esses topos anteriores aqui, ó, tá? Que seriam esses topos aqui e esse topo aqui. Então, o ideal é que ela acelerasse aqui para romper, o OBV rompendo junto, tá? Vai ficar muito bom. E EFT, né? A Euronet, então você vê que ela está lateralizada aqui, mas ela já perdeu o fundo aqui do OBV. Então, a gente pode ter um movimento de queda forte aqui, vamos ficar de olho também. Expedia Group tá fazendo uma congestão bonita, então eu vou ficar de olho para ver para que lado que ela vai romper essa congestão, pode dar um trade legal. Sempre que tem uma congestão assim, eu gosto de acompanhar. Então aqui a FITB, né, a 50 Third Burn Corp. Então você vê que ela está fazendo um movimento para romper essa máxima, mas o OBV ainda não está do jeito que eu queria. Eu gostaria do OBV rompendo aqui em cima, tá? Vamos aguardar. A 5, você vê que ela já tem um OBV, né, numa tendência de alta. Então, se ela vir romper aqui e deixar um padrão bonito nesse rompimento, fica interessante para pegar um trade na 5. GDS também está interessante porque o OBV já rompeu os topos. Esses topos aqui, ó, todos. Então, se a gente botar uma linha aqui, ó, o OBV já rompeu, só que ela ainda não rompeu aqui em cima. Então, se ela deixar um ponto de entrada sem ficar muito esticado, tem uma entradinha em GDS também. A Gaban, aqui a Huntington, rompeu, mas rompeu com várias barras da mesma cor, ó, ficou um pouco esticado. O OBV está bem ruim, então vamos esperar um pullback para frente. O que é um pullback para frente? Então a gente vai esperar um pullback aqui, ó, que ela dê uma puxadinha, faça um pullback e aí tem uma entrada aqui que vai coincidir com o rompimento desse topo aqui, mais ou menos, tá? E o OBV ele tem que vir romper esses topos aqui, que seriam mais ou menos esse volume aqui do meio, né? A IDEX. A IDEX rompeu, né? Rompeu esticado, foi embora, agora está fazendo um movimento de pausa, as médias já estão encostando, o OBV já está interessante. Então, dependendo como ela fizer esse rompimento aqui, dá para fazer uma entradinha na IDEX. A Key Corp. Então, ó, o OBV ainda não está legal, então ela tem que fazer o que aqui? Tá? A Key Corp, ela teria que fazer isso aqui, ó, ela teria que romper, pullback, para romper aqui. E essas médias aqui, ó, elas têm que vir aqui e fazer esse movimento. A média de 200 vai começar a fazer a barriga para virar, né? E o OBV romper esse topinho aqui, ó. Então o OBV tem que vir romper esse topinho aqui, ó, que é esse topo principal aqui, tá? Então ó, já tá quase. Então ela vai, provavelmente ela vai dar uma acelerada. Esse OBV vai romper aqui. Aí ela vai fazer o pullback, o OBV vai fazer um pullbackzinho nessa linha. Aí ela vai estourar para cima e o OBV vai indicar se ela vai ter força ou não para continuar esse movimento. Então vamos ficar de olho.
Você vê que aqui ela tem uma congestão bem interessante, ó. Ela está um bom tempo travada nessa faixa de preço, então ela pode dar um movimento interessante aí para cima. MSCI, MSCI já o OBV rompendo os topos todos aqui anteriores. Se a gente traçar aqui, a gente tem uma LTB também que está sendo rompida, né? Teve um teste ali na LTB, teve um teste aqui, rompeu, voltou, aqui está tentando romper de novo. Então se ela fizer um pullback aqui para frente também, se ela fizer um pullback aqui, tá? Para romper, ela vai sair dessa lateralização, ou seja, tem uma lateralização aqui, ó. Ela vai fazer um pullback para sair dessa lateralização, um acúmulo de OBV também jogando para cima aqui, né? Então a gente tem um OBV querendo jogar para cima aqui, que pode indicar que ela vai vir aqui pelo menos nesse topo. Então pode ficar bem interessante essa operação, tá? Então vou ficar de olho aí para ver. Microsoft estamos aguardando para ver, também está fazendo um repiquezinho aqui para a média de 9. A MET deixou um topinho aqui, mas o OBV não está combinando, então se ela vir acelerar aqui para romper esse topo, com o OBV rompendo, pode ficar legal. Lembrando que tem um earnings próximo dela. MTZ, a Mastec. Então você vê que o OBV está acelerando, está subindo. Ela está fazendo movimentos de pivôs acelerando. Então se ela deixar um pontinho de entrada aqui, ideal seria fazer um pullbackzinho, porque ela já está com 4 barras verdes. Fazer um pullbackzinho na 20 e romper, fica interessante também, dá para entrar. Gráfico limpo para cima, né? Essa aqui tem a OMC, a que eu falei para vocês essa semana, ela rompeu aqui esse fundo. O OBV rompeu. Agora ela está fazendo um pullbackzinho na 9. Vamos aguardar para ver se ela vai acelerar a queda de novo ou se ela vai retomar para cima. Tá? Acho que por hoje é só, se eu não me engano. Tá? E a JD, que a gente está acompanhando, ela está fazendo aquele movimentinho de alça xícara, depois um forte movimento de alta, então é um padrãozinho bem de livro. O OBV já rompeu, só lembrando que ela tem um earnings próximo, mas se ela vir deixar um padrão aqui, fica bem interessante. Ok, pessoal, hoje são as ações que eu vou ficar de olho essa semana, mais para acompanhar do que para operar, tá? Espero que vocês tomem bastante cuidado para não ter muita surpresa essa semana aí de operações no mercado americano. Tá ok, pessoal? Um abraço e até mais.